dia. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, meus irmãos, nós estamos aqui começando mais um vídeo dessa série Meditando na Palavra. E hoje eu vim falar de caráter. Hoje eu vim falar daquilo que você pode trabalhar em você para se tornar cada vez melhor. Não melhor do que outro, mas melhor do que você mesmo a cada dia, mostrando assim um crescimento, uma evolução de caráter, se mostrando melhor como pessoa, como marido, como filho, como irmão, como filho de Deus. Porque o nosso papel é evoluir, a nossa função é crescer, a nossa função é desabrochar para a honra e glória do nosso Deus. E o interessante é que, quando nós pensamos em caráter, algumas pessoas ficam ponderando apenas sobre algumas medidas de comportamento, mas existem certos detalhes dentro da abrangência do caráter que precisam ser trabalhadas e precisam ser trabalhadas com muito cuidado. Eu costumo dizer que humildade não é você se colocar como retraído, não é você se colocar como uma pessoa sempre diminuída, sempre... Não, eu costumo dizer o seguinte, que o humilde, ele se conhece tão bem que ele não se perturba com as ofensas dos outros. O humilde tem muito a ver com o reconhecimento de valores, porque quem tem valor, reconhece valor e não menospreza o valor dos outros. Então, sabe aquela pessoa que sempre valoriza os seus irmãos, aquela pessoa que é sempre cortês, a pessoa que sabe escutar sem levar aquilo para uma atmosfera diferente, de orgulho, de empáfia. Isso é a base da humildade. E isso, a humildade, é o pavimento maior de um caráter saudável. E tem uma passagem, vou olhar aqui na minha colinha, né? Que é uma passagem que eu acho fantástica, que é Filipenses 2:3, que fala assim: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Não façais o quê? Tudo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Mas espera aí. Então quer dizer que eu sou inferior às outras pessoas? Não, não se trata de você ser inferior. O que trata é você ser aquela pessoa que não se sente naquela posição de oprimir. Cada um seja superior, é você dizer, é verdade, o irmão ele é muito capacitado, ou seja, você sempre dá uma boa palavra em relação aos seus irmãos de reconhecimento, porque quem reconhece valor tem valor, e quem reconhece valor não tem dúvida do seu, e isso é autossegurança, autorresponsabilidade, autoconhecimento, isso é humildade. E um caráter saudável, ele tem isso na sua essência. Um caráter saudável, ele tem isso consigo. Eu fico pensando na icônica história, né, do confronto entre Davi e Golias, e nós vemos que Davi, no seu posicionamento, ele venceu o gigante, ele venceu o seu oponente. Muita gente fica pensando no seguinte segmento de entendimento: o homem é grande, não tem como Davi ganhar, não tem como ele vencer. Aí Davi, ele olha, ele é grande, não tem como eu errar a pedra. Ou seja, quem é humilde sempre vê o melhor lado da situação, a melhor expressão da realidade. Ele sempre tem uma interpretação muito saudável da realidade. Isso é uma característica de humildade. Isso é uma característica de uma pessoa humilde. Aí eu fico pensando, agora vou virar aqui a lente, o enfoque, e quando a pessoa se coloca como Golias na vida da outra. E quando a pessoa, ela se coloca justamente como isso, hein? Porque tem pessoas que, infelizmente, se colocam como Golias na vida de outras pessoas. Interessante que o nome Golias significa exilado ou adivinho. Perdão. Mas veja bem, exilado, expulso, retirado em solidão, e adivinho, agoureiro, por que não dizer feiticeiro,
longe de Deus, ou seja, alguém que foi expulso, colocado para longe de Deus, que é confiante demais na sua própria estrutura humana, que ele tem não autoconfiança, mas ele tem algo podre que se chama egolatria, a idolatria do eu. A egolatria, ela é justamente isso, porque eu sei, eu posso, eu vou, não preciso de ninguém. Você acha que eu sou o quê? Tem pessoas que vivem a vida assim. E por onde passam, deixam um rastro muito triste, sabe? Um rastro de tristeza, porque ofendeu muita gente, porque humilhou muita gente, porque pisou na cabeça de muita gente. Golias era conhecido por ser um gigante e matado muitos homens. Eu fico pensando, no mundo antigo, o mundo brutal, essa fama era muito útil para ele. Ele tinha que ser temido, porque um homem temido era um homem que não era desafiado. Então eu fico pensando, quantos desafios reais ele teve? Ou será que ele teve alguns desafios que construíram a sua fama e depois ele ficou atrás dessa fama para que não precisasse travar novos? E isso é interessante a gente ponderar, porque ele aceitou duelar com o menino. Ali naquela história de Davi e Golias tem muita coisa absurda no sentido do povo que vacilou, sabe? Que primeiro um rei, né, Saul, um rei deixou um menino travar a batalha que era dele e deu a armadura dele pro menino. Ali Saul perdeu a moral com seu exército, porque todo mundo, os generais olhavam, o meu comandante, olha o que ele está fazendo. Ele perdeu a moral, ele perdeu a mão do comando, ele perdeu a mão da autoridade. O que massacrou foi que o menino recusou. Eu não preciso disso. Como quem diz, você com medo, eu vou vestir a sua roupa de medo em mim? Não. Eu vou com o que eu tenho, minha veste de pastor. O que você tem é suficiente para vencer o que a vida lhe traz. Lembre disso. Aí vem Golias. Golias ele achou ruim. O que eu sou? Sou um cachorro, um cão que você vir para me atacar com pedra e pau? É, ele falou isso. Mas depois ele se colocou na posição de cachorro. Porque ele se levantou, pegou o escudo e foi para cima do menino. Eu não estou aqui novamente falando da história de Davi. Eu estou falando da história de Golias. Eu estou vendo ao lado dele que essa coragem toda, essa coisa toda, não. Se você for analisar direito, tem uns furinhos nessa armadura que não deixam ele tão poderoso assim. E todo mundo se coloca, às vezes, numa posição. Por exemplo, quando você acha que tem razão numa questão. Porque a razão é minha, eu tenho razão. E fica naquela coisa e entra em discussões e não abre mão, vai até o fim. Você vê a paz da sua casa acabando, você vê o seu casamento se destruindo por conta desse jeito, você vê os seus filhos sofrendo, você vê o pandareco que eu falo é assim, a desordem, a destruição, mas não abre mão da posição do Golias. Aí eu te digo agora, nessa manhã, nesse começo de semana, nesse domingo, olha, deixa de ser Golias na vida dos outros. Golias só causava medo nas pessoas. Você pensa que Golias tinha amigos? Não. Porque tem os parasitas da boa fama, né? Ou seja, o cara era matador, pelo menos era a fama dele. E ficava todo mundo ali porque davam boa comida, porque ele era um grande guerreiro. O rei dos filisteus deveria tratar ele muito bem, um dos principais guerreiros, comia diferenciado, a armadura era especial até pelo tamanho. E tinha os mendigos da fama. E é muito importante que você que se coloca como Golias saiba, você não tem amigos. Quando você é Golias na vida das pessoas, as pessoas só querem ser o mendigo da sua fama. As pessoas só querem pegar a sobra do seu desaforo. Mas o triste é que no dia que vem o fruto do desaforo, esse povo come junto com você. É isso mesmo, eu estou falando para você que se coloca como Golias na vida das pessoas. Que você se sente expulso, rejeitado, isolado.
e acha que tem que ser agressivo para chamar atenção, é uma necessidade de autoafirmação. Todo Golias é doente de caráter, todo Golias é um doente emocional, todo Golias precisa de uma boa terapia, mas antes precisa de Jesus. Precisa ver que o Rei dos Reis, o Pai da eternidade, ele desceu à posição de homem, ele morreu com morte de cruz, derramou seu sangue. Uma prova de humildade, Deus sendo humilde, sendo ele onipotente. Aí eu fico pensando, quem somos nós? Quem somos nós? Porque uma vez ou outra, todo mundo tem uma hora de Golias. Tem que tomar cuidado, porque o fruto disso é complicado, é muito caro e sempre vai trazer grandes dores. Mas eu te falo uma coisa, se essa mensagem está falando com você, tem jeito, é só se reeducar. Você repara que as pessoas ao seu redor choram muito, que você faz muitas pessoas chorar? Não se vangloria disso não, isso é uma vergonha para você. Você está reparando muito que as pessoas elas não discutem com você, elas ficam com medo de você? Não acha isso bonito não. Isso é uma vergonha para você. Você prefere ter razão ou ser feliz? Você quer ser feliz? Então não seja Golias na vida das pessoas. Uma vez, há muitos anos atrás, eu era um jovem da mocidade da igreja. As pessoas que me conhecem já devem ter escutado eu contar essa história. E eu fui visitar um asilo de velhos. Naquele canto, aquelas casas de repouso, né, para idosos. E chegando lá, tinha um velho deitado na cama. Ele era muito velho. Devia ter uns cento e tarará, sabe? Muito velho mesmo. O enfermeiro disse, ó, faz 35 anos que ninguém vem visitar. Aquilo me deu um negócio no coração, os olhos encheram d'água. Na mesma hora eu fiquei, sabe, segurei na mão do velhinho para orar por ele. Aí o enfermeiro olhou assim com aquele olhar, sabe, meio bonachão, meio debochado. Eu não gostei, eu achei até teve um tracinho de falta de respeito, mas ele me falou algo muito interessante. Ele disse assim: "Você tá com dó, tá com pena?" Aí eu olhei para ele assim, ele pensa numa coisa. Ele é tão velho, ele teve essa vida inteira, a vida simplesmente inteira. Ele teve todo esse tempo para cultivar uma única amizade e não conseguiu. Uma pessoa dessa idade abandonada desse jeito, como ele não viveu a vida dele? Eu confesso a você que na hora a lágrima entrou de novo no olho assim, eu olhei pro velho e eu, é claro, eu não fui acusar o velho, mas aquilo me fez repensar. Me fez repensar realmente porque os Golias estão construindo um palácio de solidão, um castelo de tristeza. E quando eles se ausentam, eles não deixam saudade, eles deixam tanta ferida, sabe? As marcas que deixam são muito tristes. Me diz uma coisa, você está sendo Golias na vida de alguém? Você está sendo ingrato? Você está brincando com o sentimento de alguém? Você tem prazer em ser duro com alguém? Você se acha superior às outras pessoas só por uma ou outra razão? Cuidado para você não ser um exilado, um adivinho, um Golias. Interessante que o humilde derrubou o Golias e cortou a cabeça dele com a espada dele. Todas as armas do homem malvado são usadas contra ela. Ele próprio. É interessante o seguinte, que quem confia em armas morre por elas. Quem confia na soberba morre por ela. Não vive por ela não, morre mesmo. Porque não existe vida na soberba. Existe uma subvida que é muito parecida com alguma coisa, mas ainda assim é muito ruim.
Eu vou dizer para você que escuta essa mensagem, tome cuidado com o seu coração e tome cuidado com o coração, os corações que estão perto de você, porque foram presente de Deus. Sabe, tem um ditado no mundo, eu tenho um princípio comigo, eu não gosto muito de ditado do mundo. Eu não sei porquê, não me é simpático. Mas tem um que ele é muito correto, sabe? Tem um que é muito correto, é muito atual. As pessoas só dão valor ao que tem depois que perdem. Eu fico pensando que houve um momento na vida de Golias, porque todo Deus dá oportunidade para todo mundo. Ele deve ter tido um momento para ele repensar, o que eu estou fazendo da minha vida? E tem pessoas que Deus deu tanta chance. Será que Deus tem dado chances para você? Muitas, inclusive. E você não percebeu, ou você fechou o coração. O que você está fazendo com as chances que Deus tem te dado? Fala para mim. Olha, deve ter tido um momento em que Golias ele teve a oportunidade de repensar a vida, mas ele não fez isso. Eu imagino que quando aquela pedra acertou justamente a fronte, né? Aquilo ali deve ter arrebentado um monte de vaso, um monte de vasos, hemorragia intracraniana, deve ter sido uma bagunça na cabeça dele. Mas como ele ainda deve ter ficado zonzo, eu não sei se o atordoamento tirou a consciência de pronto, mas já pensou se ele teve um momento ou dois antes da morte? Como ele não se sentiu? O último sentimento dele foi: o que que eu fiz da minha vida? Olha que derrota vergonhosa. Você, se você foi Golias, você tem a chance de não passar por isso. Você tem a oportunidade de ser diferente, de viver diferente, de ter uma vida, sabe, que vale a pena. E aí, quando você for velho, não vão te abandonar, porque você escolheu ser feliz. Você vai olhar para trás e não vão ter pessoas mortas, vão ter pessoas curadas, porque houve um momento em que você resolveu ser diferente. Não seja Golias para ninguém. Não seja um Golias. Sabe, essa mensagem, eu, não, eu sei que você que está me ouvindo, você recebe essa mensagem no domingo de madrugada, porque eu programo para ser assim. Mas eu gravo a mensagem em um dia da semana. Agora é muito cedo. E antes eu tenho meu momento de oração. E quando eu perguntei para o Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Aí ele fala de Golias. Fala para as pessoas não se colocarem na posição de Golias. Eu me surpreendi, porque eu nunca tinha parado para olhar por esse lado. Mas foi muito interessante refletir sobre isso com você nessa manhã. Eu peço que você, que começa a sua nova semana, faça dessa semana uma semana de revisão de vida. Faça uma revisão do seu coração. Olhe o que está no seu coração. E definitivamente, se você começou a identificar algumas coisas que te caracterizam como Golias, para com isso. Repensa a tua vida, tuas palavras, tuas posturas. Não construa para você um palácio de solidão. Aí eu volto, né, ao texto que a gente começou lá de Filipenses. Não façais coisa alguma por contenda ou vanglória. Então, se eu não devo fazer nada por isso, tudo que eu faço tem que ser por quê? Por humildade. Temperado com humildade, com modéstia, com jeito, com observação. Tenha capacidade de escutar mais do que falar.
E aí, quando você considerar os outros melhores, você vai falar elogios, você vai falar palavras de bênção. As pessoas vão começar a olhar para você com admiração, com respeito. As pessoas vão gostar de estar na sua presença. As pessoas vão buscar estar perto de você. Olha que mudança. Essa é a humilhação do ódio e é a vitória do amor. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua semana que começa hoje. Que você tenha uma semana abençoada, cheia de paz. Que Deus possa trazer providência e cura para a tua vida. Mas tenha isso no seu coração. Não seja um Golias. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Em o nome do Senhor Jesus.